Olá, vencedores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Sandro. Bem-vindo ao canal Documentos da História do Cristianismo. Quero aqui agradecer a todos que são inscritos no canal. Quero também pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe o canal, faça seu comentário. E espero poder aqui, através deste canal, trazer aí conhecimentos sobre a história da igreja, que ainda não ouvimos, né? Que às vezes para nós pode ser novidade. Espero poder estar contribuindo aí a vocês, trazendo fontes para vocês pesquisarem, né? Trazendo relatos que aconteceram ao longo da história do cristianismo e da igreja. Espero poder cooperar com todos aí que fazem e irão fazer parte deste canal. Tentarei aí passar fontes de livros, documentos que você possa estar pesquisando a respeito da história da igreja, ok? Então, a princípio é meu primeiro vídeo, minha primeira apresentação. E como eu disse, desde já agradeço a Deus também em primeiro lugar, e agradeço a todos que irão assistir esse vídeo, que irão participar deste canal. Sou muito grato, muito obrigado. E vamos lá, a princípio eu quero poder aqui falar para vocês sobre o início da igreja. Para que eu fale aqui do cristianismo, a minha ideia foi abordar a princípio a primeira vez que surge a palavra igreja, que no original do grego é eclesia, chamados para fora. E isso está escrito no livro de Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao 19, que diz o seguinte: E chegando Jesus a Filipe de Cesareia, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe a Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelou a você, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma breve introdução a respeito desse texto que eu quero aqui falar a vocês sobre o princípio, o início, a revelação da igreja através do diálogo que houve entre Jesus e Pedro com seus discípulos em Filipe de Cesareia. Eu quero falar a respeito um pouco de Filipe de Cesareia, onde Jesus ali estava num contexto geográfico, que a cidade de Filipe de Cesareia ficava próxima ao Monte Hermão, cerca de 40 quilômetros aproximadamente do Mar da Galileia, e a 190 quilômetros de Jerusalém. Essa era uma região sobre forte influência de várias religiões, né? E ali existia todo o pensamento grego, toda a influência grega, e até mesmo havia um centro de culto a Baal. Possuía ali também um templo do deus Pan, e Herodes o Grande havia construído ali um templo também em homenagem ao César Augusto. Então, em meio a essas superstições pagãs, onde eles também estavam livres da interferência de Herodes o Antipas, é que Jesus buscou a adequada oportunidade para obter de seus discípulos umas respostas a respeito daquilo que ele tinha perguntado. E sobre essas respostas foi aquilo que as perguntas que Jesus fez e a resposta que ele recebeu foi muito interessante. A princípio, para dizer para vocês a respeito do princípio da igreja, e sobre esta confissão, sobre esta revelação que há entre o diálogo entre Jesus, Pedro e seus discípulos, aí eu quero abordar, são três
três requisitos muito importantes. Primeiro, quando Jesus diz para Pedro, quando ele confessa, quando ele faz essa confissão de que tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e ali Jesus olha para ele e diz, olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. O nome Simão Barjonas significa filho de, o Barjonas significa filho de Jonas, no original do grego. Então, ali quando Jesus direciona essa palavra a Pedro, nós temos no original do grego o significado da palavra Pedro, desse substantivo, é Petrus, que é o nome próprio aí de Pedro. No original do grego é Petrus, que significa rejunte na construção civil romana. E Petra, que Jesus também utiliza esse verbo, no original do grego é Petra, que é uma rocha. E aí paira sobre aquela questão, pô, mas sobre o que a igreja foi edificada? Bom, vamos lá. A igreja ela foi edificada através da confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta confissão de Pedro, quando Jesus olha para ele e diz o seguinte, tu és Pedro, Petrus, rejunte, que faz parte da construção civil romana, que liga as coisas. E sobre esta Petra, importante identificar o pronome demonstrativo esta. Esse pronome demonstrativo esta tira totalmente qualquer possibilidade que Pedro possa ser a rocha. Por quê? Porque quando Jesus diz, tu és Petrus, rejunte, e sobre esta Petra, que é o pronome demonstrativo, ele está demonstrando aí uma outra coisa, menos Pedro. Pode ser qualquer coisa que esteja ali próximo de Jesus, ou o próprio Jesus, mas que não é Pedro. Então a Petra que está sendo ali referenciada é a confissão de Pedro, sobre a qual a igreja será edificada por quem? Por Jesus Cristo, o cabeça, a pedra angular, a pedra de esquina. Então esta confissão de Pedro é maravilhosa. Mas notem, uma confusão aparentemente que há nessa época. Percebe que muitos falam de profetas, falam de Elias, falam de Jeremias, mas eles que esperavam o Messias não citam o Messias. Os discípulos ali citam o que estão dizendo sobre Jesus. Mas Pedro vem e faz a confissão. Tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias que havia de vir. Então, sobre o que a igreja seria edificada? Sobre Pedro? De forma alguma. Pedro, sim, faz parte dessa ligação entre Pedro, a confissão e Jesus. Então, para que possamos entender, a Petra nesse texto representa a confissão de Pedro, sobre a qual a igreja será edificada. E quem é o responsável por essa edificação? Cristo Jesus. Sobre o contexto que Pedro está ali e Jesus com seus discípulos, Filipe de Cesareia, ou Cesareia de Filipe, nós temos ali um contexto geográfico que alguns historiadores e arqueólogos defendem esse momento de diálogo com Jesus e seus discípulos. Nesse lugar que eles estão, existe ali o templo do Deus Pan. Você pode até buscar uma foto aí na internet sobre o templo do Deus Pan. Atrás do templo do Deus Pan, você vai ter ali os portais do inferno, que era o entendimento, o ensinamento que existia da mitologia grega naquela época e até anteriormente. E você tem ali uma rocha próximo deles. Então, tratando-se de judeu que tem uma mente concreta,
que se você diz para ele assim, olha, e aí sangue bom, o sangue bom para um judeu, ele vai olhar para você e dizer assim, ué, como que você sabe que o meu sangue é bom, ou como que você sabe que o seu sangue é bom? Ou seja, ele vai levar para o lado da concretude, para o lado literal da situação. Quer ver um outro exemplo? Lembra quando Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou? Sabe o que representa ali a figueira? O resultado de que Israel não produzia mais frutos. Então, observe, quando Jesus trata nesse contexto sobre a Petra, sobre os portais do inferno, ele está utilizando elementos que estão próximo deles para dizer: tu és Petros, o rejunte da construção civil romana. E sobre esta Petra, a confissão que Pedro faz a respeito de Jesus, que ele é o Messias e que sobre a qual a igreja seria edificada. E Jesus diz: e sobre esta igreja, e eu edificarei esta igreja, e as portais do inferno, que são aqueles portais que estão atrás do templo do Deus Pan, não vai prevalecer contra a minha igreja. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Ele é a pedra angular, que foi rejeitada. Ele é a pedra de esquina. Então, este é o resultado que nós temos do início da eclesia, da igreja, que parte da confissão de Pedro a respeito de Jesus, o Messias que havia de vir. Espero ter contribuído um pouco aí para o seu conhecimento. Espero que tenha sanado algumas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, faça o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho e lembre-se, o conhecimento liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, fiquem na paz.